Salve, meu aluno de Teresina! Como estão todos vocês? Galerinha do 7º ano, professor Rufino aqui na área para mais uma aula de língua portuguesa. Chama os familiares, os primos, os irmãos, tios, parentes para assistir a aula de português, pessoal. Faz bem. E olha que nós vamos dar continuidade a uma aula que a gente vem dando aí nas semanas anteriores, que é sobre a acentuação. Vocês sabiam, galera, que como eu sou professor de redação também no ensino médio, vocês sabiam que os adultos estão esquecendo de acentuar as palavras. E para que vocês que ainda são crianças, adolescentes, não cometam esse erro na produção de texto de vocês, porque vocês pensam que não vão fazer o Enem, não é? Pensam que não vão escrever redação, participar de concursos, tá certo? Participar de Olimpíadas, de língua portuguesa. Para que isso aconteça, você seja um forte candidato, é preciso que você domine o processo de acentuação gráfica, tá certo? Vamos também dar uma palavrinha sobre o novo acordo, que muitos de vocês não eram muito pequenininhos quando o novo acordo foi estabelecido, de 2012 para cá, entrando em vigor em 2013. E esse novo acordo ortográfico modificou, além de outras coisas, algumas acentuações de palavras que antes era acentuada e hoje não é mais. Interessante perceber isso, tá certo? Professor, e esse novo acordo, não é? Isso é um acordo, como está dizendo, entre países, não é? Que falam a língua portuguesa, são colonizados por Portugal. E para a questão de documentação ficar tudo certinho, no mesmo padrão, foi preciso fazer esse acordo para não ter problema na escrita de algumas palavras. É um dos motivos, especialmente comercial. Vamos avançar, pessoal. Nós vamos falar em cerca de 30 minutos aí das paroxítonas. Não sei se vocês estão lembrados, mas na minha aula anterior, o tio Rufino trabalhou somente as proparoxítonas, que é a regra mais fácil que tem. Toda proparoxítona é acentuada. Aí falamos das oxítonas, que é a acentuação ou sílaba tônica na última sílaba da palavra. E falamos também dos monossílabos tônicos. Palavrinha de uma única sílaba, acentuada ou não, que tem força na sua pronúncia, tá bom? Na sua expressão. E hoje ficou reservado para a gente trabalhar somente as paroxítonas, porque a regra ela é uma regra maior e tem algumas exceções a mais do que as outras, tá certo? E em especial, o novo acordo só mexeu nelas também, nas paroxítonas. E na aula seguinte, nós vamos trabalhar a atividade. Então, nós vamos ver aí como usar adequadamente o acento gráfico. Aí vocês estão lembrados dessa cartela, não é? E eu fiz uma setazinha para dizer, já foi ministrado na aula passada. Quem? As oxítonas, não é? E essa aqui, já foi ministrado na aula passada. Quem? As proparoxítonas. E nós vamos ficar hoje com essa coluna do meio para falar da sílaba tônica paroxítona, não é? Todas, exceto as terminadas em O, A, E, em, ens. Então muito cuidado, viu, pessoal? Para vocês não andarem acentuando palavras que terminem em ENS, tá certo? Em especial a palavra póllens. Nós vamos dar aí vários exemplos, várias exceções, tá certo? E aí, nós vamos falar das paroxítonas. Vamos teorizar um pouco. A teoria é tudo de bom, pessoal, para que a gente assimile o conteúdo e possa partir depois para a prática dos exercícios. Teorizando. Numa palavra, nem todas as sílabas são pronunciadas com a mesma força, com a mesma intensidade, não é? É total que nós falamos sobre isso, né, da palavra tônica.
acento tônico, monossílabo tônico. Essa palavra, ela é sinônimo de força, não é? É tão tal que tu, quando criança, tua mãe ainda hoje te dá o biotônico Fontoura, né? Os atletas, eles consomem água tônica, não é? Um tônico muscular para dar força. Então, tônico, intensidade. E já pensou se na língua portuguesa mais de uma sílaba fosse tônica? Não pode. Sempre uma é tônica e as outras são subtônicas e átonas, não é? A subtônica porque é aquela que é mais fraca do que a tônica. Mas não existe na língua portuguesa, pessoal, portuguesa aqui, uma palavra que leve 2 acentos, que contenha 2 sílabas tônicas. Isso não existe, tá bom? Faça o teste com a palavra coração. Lembra que eu disse que a professora me ensinava a gritar a palavra? Mas eu não ia sair por aí gritando a palavra, porque eu ia me chamar de gente enlouquecido, não é? Que perdeu as estribeiras. Mas eu gritava a palavra no pensamento. Estou gritando agora aqui, coração. Tu tá na tua casa, tu pode entre os teus aí dizer aí se tu é perturbado ou não. Grita aí a palavra coração. Tô brincando, ó. Mas vou gritar aqui um pouquinho baixo. Coração! Eu brincava assim, para eu não errar qual é a tônica. Então, quando a gente grita a palavra coração, veja que o são, não é? Embora nasalizador, ele sai com uma força muito mais do que cora, não é? Do que có e do querá. Desculpa, do que cora e do querá. Sai o são. Então, e fale em voz alta, repetidas vezes. Minha professora ensinava isso também. Perceba como a sílaba são soa mais forte que as sílabas cor, irá. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Dessa forma, classificamos as sílabas conforme a intensidade como são pronunciadas. Uma palavra paroxítona é aquela em que o acento tônico recai sobre a sua penúltima sílaba. Isso aí vocês têm que levar, pessoal, internalizado. Sabemos que a oxítona é a última sílaba, a paroxítona é a penúltima sílaba antes da ox, e a proparoxítona, ó, por isso pró, é aquela que é chamada para antes da paroxítona, por isso proparoxítona. Então é a antepenúltima. E o foco aqui é a palavra penúltima sílaba, porque é essa as paroxítonas, tá certo? Como nas palavras proibido, olha aí eu gritando, ó, proibido, fácil. Ah, e detalhe, pessoal, não vá pensar que é porque é paroxítona que tem que necessariamente ter acento, não. A regra de todas serem acentuadas, sem exceção, é as proparoxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica cai na antepenúltima sílaba. Aí sim, não há exceção. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Mas em se tratando de oxítonas e de paroxítona, não é porque é paroxítona que vai receber acento, não. Por favor, tá bom? Veja aí a palavra proibido, não tem acento, não é? Mas, embora não tenha acento, ela é paroxítona, tá certo? Veja a palavra bainha, né? Ou rainha, né? Então ela tem a sílaba forte no ir, mas nem por isso vai receber acento. Agora fácil recebe acento, porque é uma paroxítona, aí nós vamos ver essa regra, terminada em L. Então todas as paroxítonas terminadas em L vai receber acento. Fusível, não é? Amável. Então, é uma regra. Regra tem que ser seguida. E aí, nós temos também as não terminadas só em L. Nós temos as terminadas em L, a exemplo de túnel, mas também nós temos as terminadas em R, em N. Olha, não é N seguido de S, como em pólens, não é? É N sozinho. X, I e S, como em júri,
lápis. O S como em vírus. Ou uns. É uns, não é o NS sozinho. Como em álbum, álbuns. Ãos. Tu viu lá a palavra órfão, não é? A palavra órgão, não é? E a palavra órfão, órfãos, órgãos. Veja só que interessante, não é? E veja só o seguinte, a lá que eu ia falar para vocês é coração, não confunda, porque coração é o próprio são, que é a forte, a última, né? Nesse caso, a palavra coração é um oxítono. Aqui é órfão, né? Então é a penúltima, é o or que é forte. Na palavra órgão, tanto órgão aí dentro do teu corpo como órgão, um instrumento para tocar, semelhante a um teclado, né? É um teclado. Tu chamas órgãos. Órgão ou órgãos são acentuados, beleza? Olha o ei e o ex, como em jockey, úteis, tá certo? Olha o PS. Ah, professor, eu nem conhecia a palavra terminada em PS. Olha aí, forceps, bíceps, não é? Você tem os bíceps, os tríceps, né? E aí, são palavras paroxítona, seguida aí desse PS. E o ditongo crescente? Ah, professor, eu lembro o que é ditongo, a professora me ensinava na 5ª série. Exatamente, o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, não é? Ditongo é isso. Aí depois você também tem que resgatar o conceito de hiato, de tritongo. Então, os ditongos crescentes, como em colégio, relógio, não é? Cemitério. Se tu brincares com as palavras e tu conseguires fazer uma lista de todas as palavras que terminarem em ditongo crescente e for paroxítona, elas vão receber acento. Pode brincar com isso aí, como tu encontra todas. Agora tem que terminar, ó, em IA, IO, ditongo, pessoal. Tem que ter o encontro uma daquelas 5 vogaizinhas que tu conheceu lá no teu jardim, no teu primeiro ano, tá bom? Ah, professor, muita coisa o senhor já ensinou pra gente sobre as paroxítonas. Exatamente, ainda tem muito mais. Atenção! Não se acentuam as paroxítonas. Elas são paroxítonas, mas não se acentuam. Você viu que o tio Rufino falou no início. Não é porque é paroxítona que eu vou sair acentuando. Isso só acontece em quais? Nas proparoxítonas. Nas proparoxítonas eu saio acentuando. Se é que é proparoxítona. Agora, as paroxítonas, tem delas que não recebem acento. E aqui eu estou te chamando a atenção para essas. Terminadas pelas vogais A, E, O e pela consoante nasal M. Democrata, ó, crata, crá, é forte, terminou em A somente, não acentua. Alvorada, rá, terminou em A, não acentua. Prosperidade, ó, necessidade, terminou em E, é regra. Dá é a forte, não acentua. Suporte, não é? Ovo. Ah, filho, na palavra ovo é a mais forte, é o O. Eu pensei que essa palavra ela é monossílaba. Não, quando divide ela é o, hífen, vó. Tem que saber dividir, fazer divisão silábica de palavras. Se não souber, é capaz de incorrer em erro. Masculino, ó. Feminino. Grita a palavra e tu vai saber que a sílaba forte é a penúltima. Homem, não é? Tu não diz homem, não, tu não diz homem, tu diz homem. É o HO que é o mais forte. Regra, terminando em M. Não acentua. Se fosse em N,
Se fosse em N de navio sem o S, pode até ser. Ontem cantam, partissem, quiserem, amavam. Ó, gente, isso é tão interessante, sabia? Porque tem alunos que misturam tudo, acabam botando em amavam o acento, né? Porque também acabam se atrapalhando, escrevendo amavam até com o final a, til, o, não é? A, o, til. Palavra amavam, aí nem existe, né? Aí é o pretérito da palavra amar. Aí acaba acentuando, se confundindo com o órgão, porque termina em a, o, til. As palavras que terminam em a, o, til, que são paroxítonos, recebem acento. Mas aqui, cara, tem que saber escrever a palavra. Termina com M, amavam. Tá certo? E isso é muito interessante. Pessoal, é um processo, viu? Isso aqui não é para ficar de enfeite. Isso aqui é para justamente você ter uma aplicabilidade na sua vida. Em especial no ato de escrever. Quem escreve e fala bem tem poder na sociedade. Tá certo? E quando eu falo escrever bem, falar bem, não é só domínio da linguagem culta, mas sim domínio do pensamento, das emoções, do que vai dizer, tá bom? Olha só que interessante, paroxítonas. Na segunda linha, por ocasião, teremos que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas terminadas em O, A, E, nós já vimos isso, tá resolvido. É M, E, N, S. Bem mais fácil decorar essa oposição do que decorar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em E. Claro, é melhor saber as que não são, porque as que são muito mais. É isso que ele quer dizer. Tá bom, pessoal? Aí tá aí, ó. Fácil, hífen. Tu viu lá que é terminado em M, não só em N. Agora se for hífens, aí não precisa mais acentuar, tudo bem? Álbum, cadáver, álbuns, tórax, júri, lápis, vírus, bíceps, órfão. Tudo isso a gente já viu. Nós estamos só revendo. Relembremos uma regra importantíssima. Vamos ver qual é essa regra aí, de onde eu tirei esse material. Acentuam as paroxítonas terminadas em ditongo. Ah, fácil. O tio Rufino já adiantou. Relógio, cemitério, não é? Presbitério, não é? Secretário, secretária. Agora, calma. Professor, mas existe secretaria. Ah, sim. Então, tu tem que se decidir sobre o que tu queres pronunciar. Uma coisa é tu dizer secretária. Outra coisa é tu dizer secretaria. Aí são duas situações distintas, duas coisas no mundo distintas. Então, perceba como é interessante, né? A não acentuação de uma palavra, pessoal, muda totalmente o seu sentido e o seu contexto. A exemplo do que eu acabei de dizer. Secretária, a profissional, que separa as provas, que digita as provas, que organiza as coisas, que recebe os pais na secretaria da tua escola. E secretaria é o local de trabalho, o posto de trabalho da secretária. Então veja que interessante. Secretária, terminação de tongo crescente. Secretaria, terminação hiato. Então veja que tem que saber separar as sílabas para saber e entender as regras. Aí tá aí, indivíduos, precárias, série, história, homogênea, assim como heterogênea, não é? Médio, na palavra ensino médio, né? Na expressão ensino médio. Bromélia, uma flor, não é? Imóveis, água, distância. Ah, outra que podemos brincar, assim como secretária, secretaria. Uma coisa é tu dizer distancia. Quando tu diz distancia, tu tá dando uma ordem a utilizar o verbo distanciar. Distancia um pouco, 2 metros, para não pegar Covid, distancia. Agora, quando tu falas distância, aí, gente, tu estás a falar do substantivo, dando nome a uma metragem, não é? A uma posição geográfica. Então, muito cuidado com isso. Se tu deixares de acentuar, tu vai modificar o sentido da palavra. Primário, rádio.
Brasília. Cenário próprio. Então, muita atenção, aí são palavras que o tio Rufino trouxe, mostrando que terminam em ditongo. Nem todas dá para inventar duas palavras existentes na língua portuguesa, como em distância e distancia. Tá bom, pessoal? Como secretária, secretaria. Calma. Nem todas, porque não vai existir radio, tá bom? Não vai existir, existe o rádio, tá bom? Não vai existir Brasilia, tá bom? Então nem todas dá para você brincar com essa duplicidade de palavras existentes na língua. Vamos para mais exemplos. Sempre revisando. Nós vimos lá R, L, N, X, I, seguido ou não de S, U, seguido ou não, O, N, seguido ou não de S. São outros exemplos, ainda não tínhamos falado dessas duas palavrinhas da química, elétrons, não é? Prótons e nêutrons, né? Então, vocês têm essas palavrinhas aí também, um pouco distante do nosso dia a dia, mas que precisam ser visualizadas por vocês. Vamos mais exemplos, já falamos de álbum e álbuns, essa aí ficou fácil. É tão tal que tu brinca colecionando figurinhas em álbum, então a palavra álbum já é fotograficamente e mentalmente conhecida por você, não é? Órgão, eu ainda tenho muitos alunos até do ensino médio que não acentua, né? Então estamos mostrando aí. Órfã, órfãs, imã, imã aqui é, pessoal, aquele famoso azougo que você brinca, viu? Jockey, fórceps, colégio, lábios e por aí vai. Aí eu falei para vocês que existe um novo acordo no início da minha aula, né? Que é esse acordo que foi feito entre os países lusófonos, né? São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal, Moçambique. São países, em especial da América Central, que têm a matriz lusófona, né? Falam essa linguagem aí, foram colonizados por Portugal. E por questão documental e comercial, foi preciso fazer um acordo para que os documentos... Cara, você não sabe a dificuldade que eu, professor Rufino, tive de me acostumar com a palavra ideia, tirado o acento, não é? Passei minha vida toda acentuando ideia. O acento no é era até uma maneira de eu visualizar metaforicamente a iluminação de uma lâmpada, né? Porque a gente metaforizou que a ideia traz essa noção de lâmpada. Então, aquele acento na palavra ideia, eu tive muita dificuldade de eliminá-lo. Até 2013 para cá não existe mais acento em palavras paroxítonas de ditongo aberto, pessoal. Como em heróico, uma coisa é tu dizer herói. Herói é oxítono, não tem nada a ver. Outra coisa é tu dizer que alguém fez algo de forma heróica ou heróico. Aí sim, oi, ei, viu, pessoal? Essas são ditongos abertos que formam muitas palavras paroxítonas. Elas não têm mais acento. Assembleia, ideia, androide, debiloide, colmeia, tudo isso tinha acento, pessoal. Para vocês é mais fácil, porque em 2013 vocês eram muito bebês. Vocês não ligavam para isso, não é? 2012, quando ainda era acentuado, vocês não ligavam para isso. Mas hoje, tem que ligar. Para não precisar decorar isso, pense no nosso quadro e na oposição às oxítonas, terminado nesse ditongo aberto, que são acentuadas, como herói, já me antecipei e falei, chapéu, anéis. Grave bem esses pares. Herói e heróico é uma coisa, tá bom? Pastéis, pastéisinhos, né? Aqui o pastéis, não confunda, é um oxítono, tem nada a ver, vai continuar acentuado. Agora, pastéisinhos, que é a derivada de pastéis, é que não vai ter. Uma coisa é anéis, anéis é oxítono, anéis é oxítono, deixa o acento no ei. Agora uma coisa é colmeia, assembleia, é paroxítona de ditongo aberto, aí não vai ter. E aqui nós temos uma tirinha que o cara brinca assim, rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia, mocreia. Então, é jogo final, não é? É tudo final de semana. É engraçado essas tirinhas, porque ela traz
exatamente exemplos da língua portuguesa. Então ele está aqui meio que perturbado, o personagem aí, falando pro cachorrinho dele, de que ele não faz distinção. Mas tem que fazer, viu? Outro problema que a gente teve com o novo acordo, em especial com alunos de ensino médio, é que depois do novo acordo os alunos não querem mais acentuar nada, cara. E as palavras ficam todas sem acento dentro do texto e a gente tem que corrigir como erro. E contabiliza aí um monte de erro, afinal de contas o menino ganha nota muito baixa na questão ortográfica, não é? De obediência à norma culta. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? E aí ele traz outras especificidades para você ter muita atenção, os verbos terminados em an, como na palavra cantam e choram, e isso a gente já se antecipou. Tu pode até gritar a palavra cantam, né? A sílaba forte é o can, porém terminado em M não tem conversa, não se acentua. E por aí vai, fala também de alguns prefixos paroxítonos terminados em R ou I, também não são acentuados, hiper bom preço, nada de acentuar hiper, tá bom? Nada de acentuar nas palavras, super-homem, né? Nada de ver, mini, anti, semi. E cuidado com a palavra item e itens, não são acentuados porque são paroxítonos terminados em M, M ou em EMS, não tem conversa, não se acentua. Hífen, ela vai ser acentuada porque é terminada em EN, sem o S. O que impede de acentuar itens lá no I é por causa do S ligado do M. Essa é a regra, tá bom? Então, ficar muito ligado que a palavra hífens no plural não vai receber acento. Para fixar, e nesse 1 minuto que falta a nossa aula encerrar, até rimou, tá aí. Caderno, paroxítono. Lápis, tem que ter acento, viu? Júri, tem que ter acento, viu? Possível, paroxítono terminado em L, viu? Tem que ter acento. Açúcar, não é? Tem que ter acento, paroxítono terminado em R. Escola, não pode ter acento, nem escola e nem caderno. Então eu trouxe aí duas palavras que são paroxítono, mas não tem acento algum. Queria ter tempo para a gente fazer com calma essa atividadezinha. Tá lá a quadrilha com o estilingue na mão, vai pela mata sozinho. Como é tolo esse garoto que mata passarinho. Gostei dessa, né? E ele pede para a gente sublinhar na quadrinha aí as palavras paroxítonas, né? Com estilingue na mão, estilingue, o ling, né? Vai pela mata, né? Sozinho. Então dá pra gente sim brincar com essa quadrinha e buscar as palavras paroxítonas. Esse aqui é mais fácil, é o bingo das paroxítonas. É só tu dizer aí pra mim quais são as paroxítonas. Já achei um, ó, fácil. Brinca aí, vai, faz o print, faz isso aí numa cartolina, cola na porta do teu quarto e brinca com essas palavras, cara. Será qual é a próxima que a setinha vai? Ó, túnel, claro, paroxítona. Olha, álbum, claro, paroxítona. Régua, claro, é uma paroxítona. Remédio, claro, é uma paroxítona. Vírus, claro, é uma paroxítona. E assim, o professor Rufino faz essa aula de teoria sobre as paroxítonas. Beijo, fica com Deus e até a próxima.